sou defensora pública do Estado de Minas Gerais e atuo em Viçosa há 10 anos. Lá em Viçosa hoje nós somos 4 defensores públicos e o programa Casa das Mulheres, ele surge na verdade porque não existe uma rede especializada, não existia, né, em Viçosa. E aí a Defensoria Pública, vendo essa questão, né, da violência contra a mulher, ser uma questão latente, a gente pensou, junto com a Universidade Federal de Viçosa, com o município de Viçosa, a gente começou a pensar uma forma de atuação em rede. E aí a gente pensou de trazer uma rede especializada que seria o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública, que traria profissionais. Só que aí a gente esbarrou no critério populacional, porque o edital só contemplava municípios com mais de 100 mil habitantes. E Viçosa, naquela época, não tinha nem 70 e poucos mil, então não foi possível acessar esse edital. A partir daí, a gente começou a pensar em como, então, estabelecer um atendimento humanizado, atendimento sensível para essas mulheres. E é então que a gente começa a fazer o programa Casa das Mulheres. A gente começou a discussão em 2008, através de um seminário do Fórum Municipal. E aí, em 2009, a gente reativa o Conselho Municipal de Direito das Mulheres e então, em 2010, a gente inaugura o programa Casa das Mulheres. Ele começa a funcionar no dia 8 de março de 2010. Porque como não existe atendimento especializado, né, a gente não tem as delegacias especializadas, os CRANs, as DEANs, os NUDEMs, a gente então percebe que cada instituição faz esse atendimento, mas não existe uma comunicação na rede das diversas instituições. Então o programa Casa das Mulheres ele tem essa função, ele é o articulador da rede. E a gente trabalha principalmente em 3 eixos, que é o atendimento, a capacitação e a informação. Então o atendimento é esse atendimento humanizado, essa escuta multidisciplinar da mulher que vem nos relatar uma situação de violência. A partir dali, essa mulher é então encaminhada para a rede, para os diversos serviços. Então, por exemplo, se a mulher chega com uma demanda em que ela não tem trabalho, mas precisa sair da situação de violência, a gente vai buscar junto ao CRAS uma bolsa-trabalho. Se for necessário os encaminhamentos jurídicos, a gente faz. O atendimento dessas mulheres ela é feita pelas estudantes hoje de direito, né? A gente já teve estudantes também de serviço social, mas hoje é só do direito. E hoje a gente conta com uma média de 8 a 9 estudantes, porque às vezes tem uma oscilação, e é sobre a orientação da Defensoria Pública. A gente tem uma supervisora também, que é uma técnica que atua, que é uma bolsista, que está na casa todos os dias de formação superior, para poder auxiliar nesse atendimento diário, né, diuturno. E a Defensoria a gente faz a orientação, tem reuniões semanais, e todas as demandas que surgem dali é a Defensoria quem acompanha. Então somos nós que fazemos as ações de divórcio, medidas protetivas, acompanhamento das audiências e todo o processo dessa mulher. E a gente faz também a capacitação da rede, porque como não é uma rede especializada, é preciso ter uma formação e uma capacitação desses profissionais. E conseguir compreender o contexto que a mulher está inserida para então fazer esse atendimento mais sensível e mais humanizado. Isso é feito de diversas formas, através de oficinas, através de seminários, das discussões dos casos em rede, então a gente tem reuniões. Então essa formação ela é contínua, inclusive. Então, pelo menos de mês em mês ou a cada 2 meses é feita uma formação com elas, ou através de exposição, ou através de uma oficina. Nossa demanda é basicamente de violência doméstica e sexual. A gente tem uma universidade federal também, a gente tem a questão da vulnerabilidade das meninas. Então acontece muito estupros no campo, então tem muita violência sexual. Então a gente tem, tanto que a gente tem um protocolo, né, que foi uma conquista do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, junto com o programa Casa das Mulheres, foi a criação de uma lei de iniciativa popular, que é o protocolo de violência, de atendimento às mulheres em situação de violência e violência sexual, que era exatamente estabelecer esse fluxo que não havia antes. Se ela chega numa determinada porta de entrada, o que acontece? Como que ela vai ser atendida? Para onde que ela vai ser encaminhada? Então a gente tem uma ficha online no caso da violência sexual, que surgiu desse protocolo, que é exatamente isso. Essa mulher, quando ela é atendida, qualquer porta de entrada, então ela chegou na delegacia, a delegacia vai preencher o relato daquela mulher, vai falar o que foi feito e vai encaminhar ela para o hospital. E lá no hospital, essa ficha é online, o hospital já vê o que foi feito na delegacia e a partir dali toma suas providências e anota ali também. Então o profissional responsável por preencher essa ficha, só ele tem a senha e aí ele acessa essa ficha e a partir dali então ele preenche e é extremamente importante para a gente, até na questão da informação, que é o terceiro ponto da casa, né? Porque até o programa Casa das Mulheres a gente não tinha dados em Viçosa sobre violência. Porque sem dados, sem informação, a gente não consegue pensar em políticas públicas também, né? E a partir daí, então, a casa começou a fazer esse trabalho de informação. E essa informação, a gente faz a busca ativa em 3 principais instituições. É a Polícia Civil, através dos REDs, né? A gente tem acesso aos REDs da Polícia Civil, a própria Casa das Mulheres, porque a gente faz esse atendimento,
e o serviço de vigilância de saúde do município. Então a gente pega esses 3 bancos de dados, né, que são isolados, que não se comunicam, faz os levantamentos, a sistematização desses dados e a análise deles. E foi muito interessante porque a gente começou esse trabalho em 2013. Em 2015, de 0 casos que a gente tinha, a gente passou a ter 932. Esses dados são lançados no Sinam. E aí o município de Viçosa foi o segundo município de Minas Gerais que mais notificou, só perdeu para a capital, Belo Horizonte. Então, assim, não significa que nos outros lugares não tenha violência, mas significa que nós temos maior capacitação em ter essa informação, de acessar essa informação e de poder divulgá-la, né? E isso para a gente é extremamente importante. Os principais parceiros, o principal é o Conselho Municipal de Direito das Mulheres, porque ele surge antes do programa justamente por ser uma questão política, um desejo da sociedade, e o Conselho é que puxa essas demandas, né? É claro que a violência é só uma das nuances do Conselho, o Conselho é muito mais amplo do que isso. A gente faz um pacto municipal de enfrentamento à violência doméstica, que é justamente o Conselho quem puxa esse pacto, e ali todas as autoridades, toda a rede, então, assina esse pacto. Isso faz com que as instituições se responsabilizem, né? E o protocolo também, quando ele é feito em 2014, que é esse protocolo da violência sexual, as instituições que falaram assim, olha, a gente tem um caso de violência sexual, a gente não sabe o que fazer com a mulher. E a partir dali, então, a gente precisa sentar e conversar e ver qual que é o fluxo, onde que a mulher tem que ir. Então, toda a rede, mais uma vez, ela se articula, ela pensa como que cada instituição pode atuar e a partir daí, então, é elaborado um protocolo dentro das atribuições de cada um, mas todo mundo conversando com todo mundo. A gente monta, então, um projeto, que é o Projeto Casa das Mulheres, e a partir dali a universidade, tem o NIEG, né, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudo de Gênero da UFV, a universidade, então, começa a submeter esse projeto a editais do PROESTE, que é o projeto de extensão da UFV. E esse projeto passa a ser contemplado desde 2010 em verbas. O PROESTE nos proporcionava ter mais bolsistas de áreas mais diferenciadas e a partir dali, então, ter um trabalho mais completo, mais amplo, de fazer capacitação, inclusive em outras cidades. A gente ia em outras cidades explicar como que se reativa um conselho, como que se pode montar um programa adequado à sua cidade, como fazer uma rede. Então, o PROESTE foi o grande financiador do programa até 2016. E aí, com o fim do PROESTE, a gente reduz o número de bolsistas, a gente passou a atender em meio período apenas, no ano de 2017. E aí o número caiu. Nós atendemos 592 mulheres em 2017. Quem conhece a questão da violência, o ciclo da violência, compreende que se a mulher vai na instituição e aquela instituição não está funcionando, dificilmente ela vai voltar. E por isso é tão importante que seja o atendimento em período integral. E nesse momento a sociedade civil então se organiza, o Conselho mais uma vez chama uma reunião aberta à população para poder discutir e pensar, olha, esse é um programa que tem chance de se encerrar. E aí o que a gente faz? Mais de 100 mulheres vão então à casa e a gente começa a discutir política pública e naquele momento o município então se dispõe a fazer um convênio para manter essa supervisora e aumentar o número de estagiários. Então foi essa mobilização da sociedade civil, do Conselho Municipal de Direito das Mulheres e o reconhecimento de que aquele trabalho era importante para aquela sociedade, a gente consegue então renovar esse convênio. E a partir daí a gente fez o convênio e voltamos agora, desde abril de 2018, funcionamos em período integral, nesses 3 eixos, né? Do atendimento, da capacitação e da informação.